Boa noite, queridos irmãos. Eu me chamo Carlos, estou aqui novamente para compartilhar a palavra com vocês. É uma grande alegria, eu só posso agradecer a todos vocês pela atenção, pelo carinho. Tem até flores para mim hoje aqui, pastor. Brincadeira, imagino que sejam as flores ainda da decoração do culto de mulheres, né? Mas só tenho a agradecer a vocês todo o carinho, toda a atenção e ao pastor Marco a confiança e o convite. Eu gostaria de começar, irmãos, com uma pergunta. Me diga, o que traz alegria para você? O que te traz alegria? E podem me ajudar respondendo, por favor. Por exemplo, para mim, talvez não tenha dado para perceber, uma coisa que traz muita alegria é ensinar. Mas e para você, o que traz alegria para você? Ninguém, o pessoal não se alegra muito aqui, pastor, pelo visto? Não. Oi? Servir, muito bom. O que mais? Louvar, muito bom. Desculpa? Não consegui entender. Maternar, ser mãe, motivo de alegria, muito bom. O que mais? Eu sei que vocês têm muitos motivos de alegria. Certamente, vários motivos passaram pelas cabecinhas aí de vocês, embora talvez pela timidez, talvez por ainda não conhecer muito bem o pregador, né? O pessoal não falou, mas tivemos alguns motivos, né? Servir, louvar, a maternidade, outros poderiam pensar a paternidade, enfim, muitos motivos, né? E eu gostaria de perguntar para vocês agora, se você seria capaz de se alegrar diante das suas próprias fraquezas, ou então, ao ser insultado, ou então, em meio a privações, tendo falta das coisas, você consegue se alegrar? Enquanto é perseguido e no meio da angústia, conseguimos nos alegrar com essas coisas? Por que eu estou perguntando isso? Porque certa vez o apóstolo Paulo deu testemunho de que ele se alegrava em todas essas coisas. Fraquezas, insultos, privações, perseguições e angústias. Isso está em 2 Coríntios 12, 10. Um versículo que claramente serve de inspiração para essa série de mensagens, força na fraqueza. E nós já vamos para o texto. Mas, diante disso, diante dessa constatação que o título da série de mensagens é inspirado nesse versículo, eu só posso agradecer mais uma vez ao pastor Marco pela confiança, reforçando então a minha alegria de poder estar participando aqui, contribuindo para essa série de mensagens com vocês. Mas para nós entendermos por que o apóstolo Paulo afirmou que se alegrava nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições e nas angústias, vamos considerar aqui o contexto mais amplo desse versículo. Vamos ler não apenas 2 Coríntios 12, 10, mas vamos ler do verso 1 até o 10. Então, a passagem que nós temos para essa noite é 2 Coríntios 12, verso 1 até o 10. Se você quiser abrir a sua Bíblia de papel, ou então o seu celular, mas, de todo modo, o texto vai estar projetado aqui. 2 Coríntios 12. É necessário que eu continue a gloriar-me, ainda que não ganhe nada com isso. Passarei a referir-me às visões e às revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indizíveis que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser nas minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Para evitar que eu me exaltasse por causa das grandezas dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar.
3 vezes pedi ao Senhor que o tirasse de mim. Ele, porém, me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por isso, por Cristo, alegro-me nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco, então é que sou forte. Amém. Vamos orar? Pai, nós nos achegamos à Tua presença com temor e tremor. Que a Tua palavra, que é viva e eficaz, possa produzir em nós aquilo que é da Tua vontade. Que venhamos a compreender nesta noite como podemos, assim como o apóstolo Paulo, retirar força da fraqueza. Dá-nos uma visão mais clara das nossas próprias fraquezas, das nossas insuficiências, das nossas limitações e das glórias de Cristo que podem se manifestar em meio às circunstâncias adversas da nossa vida e suprir tudo aquilo que nos falta. Em nome de Jesus, amém. Amém. Talvez, irmãos, vocês possam achar estranha a maneira como Paulo inicia o capítulo 12 de 2 Coríntios. É necessário que eu continue a gloriar-me, ainda que eu não ganhe nada com isso. Você poderia muito bem se perguntar, por que Paulo estaria se gabando de alguma coisa, ainda mais se ele não vai ganhar nada com isso? Bom, não se assuste. Aqui nessa passagem, Paulo está usando de ironia, um recurso retórico que, embora não seja muito compreendido nos dias de hoje, a gente hoje não consegue fazer a diferença entre ironia e sarcasmo. Ironia é algo positivo, sarcasmo é algo negativo. Hoje em dia a gente não consegue fazer essa diferença. Tudo parece ser a mesma coisa e tudo é tido de forma negativa. Mas nos tempos de Paulo, a ironia era um recurso retórico muito comum. Ela era muito comum na antiguidade. Na verdade, Paulo era um excelente retórico. Paulo tinha uma retórica muito boa. E nas cartas aos Coríntios, especialmente, ele usa da retórica clássica com ainda mais força e mais frequência do que ele normalmente fazia nas suas outras cartas. Por isso, a melhor coisa que nós podemos fazer para compreender, não só porque Paulo escreveu isso, era necessário que ele se gloriasse ou se gabasse, não apenas para entendermos por que Paulo escreveu isso, mas também entender por que ele escreveu o que escreveu nessa passagem que nós lemos. Nós vamos tentar entender isso melhor, compreendendo um pouquinho do relacionamento de Paulo com aquela igreja, a igreja em Corinto. No capítulo 18 do livro de Atos, nós vemos que foi Paulo quem fundou a igreja em Corinto, juntamente com o casal Áquila e Priscila. Então Paulo era como um pai para aquela igreja. E existe um detalhe interessante que normalmente passa despercebido numa leitura rápida da narrativa de Atos. Paulo se uniu a Áquila e Priscila porque, além de já serem cristãos, eles tinham a mesma profissão. Os 3 eram fabricantes de tendas. E na leitura das cartas aos Coríntios, isso que eu vou explicar agora fica bastante claro. O interessante é que quando Paulo se estabeleceu em Corinto, e ele ficou lá cerca de 1 ano e meio, não foi pouco tempo, durante a sua segunda viagem missionária, Paulo não apenas pregava o evangelho, mas ele também trabalhava, junto com aquele casal, Áquila e Priscila, construindo tendas. Lucas, o autor de Atos, chega a afirmar que somente depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, é que Paulo se dedicou exclusivamente à pregação. Isso está em Atos 18:5. Muito provavelmente, Silas e Timóteo assumiram a empresa, ficaram trabalhando, produzindo tendas, e Paulo então pôde se dedicar exclusivamente ao cuidado da igreja. E o detalhe que não fica claro no livro de Atos, mas que nós podemos notar, lendo então a carta aos Coríntios, ou as cartas aos Coríntios, e conhecendo um pouco da cultura da antiguidade, especialmente da cultura grega da antiguidade, é o seguinte:
Embora Paulo tivesse, como pregador do Evangelho, o direito de viver do Evangelho, embora Paulo tivesse o direito de ser sustentado pela igreja, ele abriu mão desse direito. Ele fez questão de trabalhar por conta própria para obter o seu sustento, e ele fez isso por amor aos irmãos, por amor àquela igreja. Como assim, Carlos? Bom, para nós compreendermos isso, nós precisamos compreender o que acontecia na Grécia naquele tempo. E é importante também lembrar o seguinte: embora Paulo tivesse passado por Atenas, no capítulo 17 de Atos, de fato, é em Corinto que é fundada a primeira igreja na Grécia, naquele momento. Então, a igreja em Corinto foi a primeira igreja grega, a primeira igreja fundada por Paulo na Grécia. Certo, mas o que acontecia na Grécia naquela época? Os mestres, os professores mais conhecidos entre os gregos naquela época eram os oradores sofistas, os mestres sofistas. Esses homens eram conhecidos por manipularem as palavras para dizerem o que o público estava desejoso de ouvir e por cobrarem grandes somas em dinheiro para ministrar as suas aulas e proferirem os seus discursos. Então, os tipos de mestres com os quais os gregos estavam acostumados eram homens com nenhum compromisso com a verdade e com um grande apego ao dinheiro. E isso não era algo presente, não era algo que era daquele momento apenas. Se nós formos para os filósofos gregos tradicionais, os filósofos clássicos, especialmente Sócrates, Platão e Aristóteles, nós vamos perceber que aqueles homens já tinham um ranço com esses sofistas, tá bom? Então, na época de Paulo, esse era um problema que já durava pelo menos 400 anos na Grécia. É por isso que Sócrates, por exemplo, não admitia receber pelas suas aulas. Parece que Paulo teve um bom exemplo aqui para contrapor essa maneira de proceder. E é por isso que Aristóteles escreve um tratado intitulado da retórica. Por quê? Porque Aristóteles procurou demonstrar como era possível sim usar das palavras com compromisso com a verdade e não da maneira como aqueles homens usavam. O fato é que, naquele momento, apesar dos alertas de Sócrates, de Platão e de Aristóteles, os gregos então conheciam professores, mestres, oradores que tinham uma habilidade muito grande para manipular as palavras, para dizerem o que quer que quisessem, sem compromisso com a verdade, e que cobravam grande soma em dinheiro, tinham um grande apego ao dinheiro. A última coisa que Paulo queria era que ele mesmo fosse confundido com um daqueles mestres sofistas. O compromisso de Paulo com a verdade era completo, integral, e como consequência, sequer passou pela cabeça dele cobrar, ou ser sustentado, melhor dizendo, pela igreja. Ele não tinha apego nenhum ao dinheiro em razão do seu compromisso com a verdade. O seu compromisso era com a verdade, não era com o dinheiro. Por isso é que ele preferiu se dedicar à sua profissão, aquela profissão que ele tinha, provavelmente herdado da sua família, construindo tendas, juntamente com Áquila e Priscila, depois sendo ajudado por Silas e por Timóteo, do que, por qualquer razão, servir de motivo de tropeço para aqueles irmãos, fazendo com que eles associassem a pregação do Evangelho à oratória, à retórica sofista. Embora a retórica clássica fosse algo muito mais amplo e muito mais preciso do que aquela falsa retórica dos oradores sofistas. E quando eu digo que Paulo era um retórico excelente, eu estou falando na perspectiva da retórica clássica. Mas, como eu mencionei, irmãos, Paulo ficou um tempo considerável lá em Corinto, cerca de 1 ano e meio. Acontece que bastou ele sair de lá e toda a confusão começou. O que aconteceu, o que começou a aparecer na igreja em Corinto depois que Paulo saiu daquela igreja? Ou depois que Paulo continuou a sua segunda viagem missionária? Falta de unidade, partidarismo, imoralidade sexual,
processos judiciais entre os irmãos, uso desordenado dos dons e assim por diante. A lista poderia aumentar, mas só essas aqui já seriam motivos suficientes para nós ficarmos apreensivos, preocupados com a igreja em Corinto. Paulo ficou bastante preocupado com aquela igreja, e é por causa desse pacote de confusão aqui que ele escreve 1 Coríntios. Tá bom? Esse é o pano de fundo da primeira carta aos Coríntios. E Paulo pegou bem pesado na primeira carta aos Coríntios, tá bom? Talvez nós não percebamos por causa da distância. Talvez nós não percebamos porque não estamos acostumados com a retórica clássica. Mas Paulo pegou muito pesado na primeira carta aos Coríntios. E talvez ele tenha pegado ainda mais pesado numa segunda carta que ele escreveu entre 1 Coríntios e 2 Coríntios, mas que não chegou até nós. Tá bom? Em suma, a relação de Paulo com aquela igreja já estava um tanto estremecida. Mas então acontece algo que estremece ainda mais aquela relação. Alguns homens que Paulo identifica como superapóstolos, isso está lá no capítulo 11, verso 5, da mesma carta, da segunda carta aos Coríntios. Esses homens que Paulo identifica então como superapóstolos chegam em Corinto. De acordo com o contexto da segunda carta, nós podemos entender que estes superapóstolos eram judeus de fala grega que se afirmavam cristãos. Mas, diferentemente de Paulo, eles seguiam todos os métodos dos sofistas gregos. Aqueles homens, então, usavam a retórica grega em abundância, mas sem compromisso com a verdade. Eles também, assim como os sofistas, cobravam para ensinar. Além disso, afinal de contas, eles não eram apenas mestres da retórica, ou daquela pseudo-retórica, mestres sofistas. Eles também eram mestres de uma retórica religiosa. Então, além disso, eles se gabavam diante de todos das suas visões e revelações, abusando da retórica para construir discursos nos quais eles exaltavam a si mesmos e a sua própria espiritualidade. Além disso, e o que é muito pior, aqueles homens menosprezavam o apóstolo Paulo. Quem é este Paulo? Eles perguntavam. Ele tem alguma carta de recomendação? Vocês têm certeza de que ele é um apóstolo? Se ele é um apóstolo, por que ele nunca se gabou da sua espiritualidade para vocês, dos seus feitos maravilhosos, e demonstrou a sua grande espiritualidade, como nós fazemos? Pelo contrário, por onde quer que ele vá, ele é perseguido, açoitado, apedrejado, preso. Ah, Coríntios, esse homem não passa de um impostor. Aqueles homens estavam difamando o apóstolo Paulo. E com isso, as lutas, as dificuldades e até mesmo as fraquezas que Paulo enfrentou foram usadas contra ele para denegrir a sua imagem e afastar os coríntios dele. Assim, a igreja em Corinto foi se afastando daquele homem que foi o seu fundador, o seu pai espiritual. Daquele homem que trabalhou arduamente, construindo tendas, usando do próprio suor do seu rosto para pregar o evangelho, para edificar aquela igreja. Paulo estava fisicamente distante de Corinto. Na verdade, enquanto isso tudo estava acontecendo, ele estava em Éfeso. Estamos no capítulo 19 do livro de Atos. Lá em Éfeso, no capítulo 19, lembrem inclusive que alguns domingos atrás eu compartilhei sobre a carta aos Efésios e o contexto da carta aos Efésios e o capítulo 19 de Atos. Paulo estava enfrentando toda aquela hostilidade da parte dos adoradores de Ártemis, inclusive com a possibilidade de que ele tenha sido preso em Éfeso. Mas mais do que a distância física, muito mais do que a distância física, ele estava enfrentando o distanciamento espiritual. Não apenas a hostilidade dos cidadãos de Éfeso, dos efésios, mas as notícias cada vez mais alarmantes de que a igreja em Corinto estava se afastando dele, rejeitando a sua autoridade e a sua liderança espiritual. Como Paulo poderia lidar com a rejeição dos coríntios?
Mais do que isso, essa situação toda nos faz perguntar como Paulo poderia lidar com as suas próprias fraquezas em meio a toda a dificuldade e perseguições que ele estava sofrendo em Éfeso, e agora com a notícia de que aqueles irmãos que tinham sido recebidos por ele como filhos no Evangelho, aquela igreja que ele tinha fundado, na qual ele passou por 1 ano e meio trabalhando, ganhando o próprio sustento, ou então sendo auxiliado por Silas e Timóteo. Como Paulo poderia lidar com aquela rejeição e como Paulo poderia lidar com as suas fraquezas em meio a tudo isso, em meio à perseguição de Éfeso e à rejeição da parte dos coríntios. Tudo isso pode parecer muito distante de nós, mas quantos de nós, como pais, já sentimos os nossos filhos se afastando de nós e nos rejeitando? Alguns podem estar perdendo seus filhos para as drogas ou para outros tipos de vícios. Em outros casos, a situação pode não ser tão extrema, mas as amizades na rua, na escola, têm feito com que o seu filho ou a sua filha questione a sua autoridade e se afaste de você. De certa forma, muitos de nós conseguimos compreender como Paulo estava se sentindo. Apesar de morarmos na mesma casa, não temos a distância, como a distância da Grécia à Turquia, como a distância de Éfeso a Corinto. Apesar de morarmos na mesma casa, não conseguimos nos comunicar, não conseguimos conversar. Talvez você seja um filho que esteja rejeitando o seu pai ou a sua mãe. Ou talvez você já tenha se afastado deles há muito tempo. E é claro, sempre há as tensões e os distanciamentos que vão se somando na vida do casal, entre marido e mulher. Não é preciso nenhum mestre sofista da retórica grega para capturar a nossa atenção. Basta o TikTok, o Instagram, o YouTube ou a Netflix. O mais profundo, irmãos, é que se formos sinceros conosco mesmos, essas situações de distanciamento que percebemos no dia a dia devem nos apontar não para o outro, não para o nosso filho, para o nosso cônjuge, nem para as influências que eles possam estar recebendo, mas para nós mesmos e para as nossas próprias falhas, para as nossas próprias deficiências, para as nossas próprias lacunas. Sabem, por mais que nós nos esforcemos como pais, é natural que quando os filhos entram na adolescência, aconteça um certo distanciamento. Conscientes disso, do desafio dessa fase da adolescência, a minha esposa, a Jana e eu, procuramos compreender essa fase. Nós lemos muitos materiais, e ela mais do que eu confesso. Mas nós lemos muitos materiais e fizemos cursos. E até nos tornamos facilitadores de um curso, alcançando o coração do seu adolescente. Estudar sobre o assunto e compreender estratégias e ferramentas para lidar com essa fase da vida dos nossos filhos é muito bom. Mas à medida que eu ia estudando e compreendendo o que eu precisava fazer, cada vez mais eu percebia as minhas deficiências, a minha falta total de preparação e de formação. No meu caso, muitas das minhas lacunas, das minhas fraquezas e das minhas deficiências tinham a ver com a minha própria formação. Eu cresci numa família disfuncional. Os meus pais, eu reconheço, procuraram fazer o melhor que eles puderam dentro das limitações deles. Dentro das limitações, eles procuraram fazer o melhor que eles puderam. Mas o relacionamento deles comigo estava muito longe daquele padrão que nós lemos nos livros da Universidade da Família. Muito longe mesmo. Assim, por mais que eu compreendesse agora, diante da minha situação como pai, com os meus filhos adolescentes, por mais que eu compreendesse o que eu precisava fazer, aquele modelo não havia sido formado em mim pelo relacionamento com os meus pais. Eu simplesmente não tinha, e na verdade eu não tenho, irmãos, o que é necessário para estabelecer um relacionamento saudável com os meus filhos. Acima de tudo, o problema com os meus pais estava no casamento deles, e não tanto no relacionamento deles comigo, embora o relacionamento deles comigo tenha deixado bastante a desejar também. E aqui vale um parênteses, uma lição para todos nós. O problema com os meus pais estava mais no relacionamento deles
do que no relacionamento deles comigo. O mundo de hoje construiu uma narrativa de que você pode ser um bom pai ou uma boa mãe sem ser um bom marido ou uma boa esposa. Eu entendo o porquê disso. Eu entendo que essa é uma forma de lidar com a realidade cada vez mais presente do divórcio e das famílias fragmentadas. Mas não foi assim que Deus planejou que as coisas fossem. Na verdade, se existe um conselho que eu posso dar, contrário a essa narrativa do mundo, é que o que o seu filho precisa é que o pai dele ou a mãe dele amem o pai ou a mãe dele. O que o seu filho precisa é que você ame o seu cônjuge. É isso que ele precisa em primeiro lugar. A partir do relacionamento do casal é que flui toda a saúde e estabilidade do lar. É disso que um ser humano em formação precisa para se desenvolver em todas as áreas, especialmente na área emocional e familiar. E se você tem a realidade de divórcio, de família fragmentada, eu não estou trazendo isso como um peso aqui para você. Essa é apenas uma consciência da necessidade ainda maior de depender da graça de Cristo. Mas, voltando aos meus pais, o casamento deles foi muito conturbado, com diversas separações e reconciliações, até que eles se separaram definitivamente, o que aconteceu há quase 30 anos. Há muitos detalhes tristes nessa história toda. Muitos mesmo. Mas eu não vou compartilhar aqui por uma questão de respeito. No final das contas, é a história deles e não a minha. No que diz respeito à minha história, eu posso afirmar que eu cresci num ambiente disfuncional. E isso me deixou marcas e, acima de tudo, me deixou com muitas lacunas. Em suma, eu não tinha recurso natural nenhum para saber como ser um bom marido e um bom pai. Muitas vezes eu me perguntei, meus irmãos, como eu poderia lidar com as minhas próprias lacunas, com aquilo que naturalmente me falta, com as minhas fraquezas. Será que nós podemos perguntar, assim como Paulo, como podemos lidar com as nossas próprias fraquezas? Quando eu me aproximei dessa história, ou melhor, quando eu me aproximei desta passagem, 2 Coríntios 12, 1 a 10, com a minha própria história como pano de fundo, foi natural que as minhas fraquezas na área emocional e familiar viessem à minha mente e ao meu coração. Essa talvez possa ser a sua realidade também. Mas talvez não. Talvez a sua luta esteja relacionada à vida financeira, ao desemprego, à falta de estudo, a uma doença que você acabou de descobrir ou em alguém na sua família. Diversas áreas de dificuldade, de luta, de necessidade, de falta. Mas não importa. Diante da palavra de Deus, nesta noite, o que fica para nós é a mesma pergunta: como podemos lidar com as nossas próprias fraquezas? Retornando a Paulo e aos Coríntios, agora nós já conseguimos compreender por que Paulo escreveu o que ele escreveu. Os tais superapóstolos estavam menosprezando Paulo e se gabando das experiências espirituais que eles mesmos tinham. Está bem, então tá. Eles estão se gabando das suas experiências espirituais? Tudo bem, Paulo diz. Permitam-se, agora é Paulo falando. Eles estão se gabando? Então me permitam ser insensato, assim como eles. É por isso que ele começou o versículo 1 daquela forma. Permitam-me que eu me vanglorie. Ele já estava fazendo isso, também com ironia, no capítulo 11, mas de uma outra maneira. Não temos tempo para ver isso. Mas Paulo então diz: permitam-me ser insensato, assim como esses homens. E aqui, como no restante de 2 Coríntios, e ao longo de toda a primeira carta, Paulo usa a retórica grega, mas a retórica clássica, não essa retórica sofista. Paulo usa a retórica grega de uma forma magistral. Paulo entrega aos coríntios exatamente o que eles estavam buscando para mostrar que não era nada daquilo que eles precisavam. Vocês querem retórica? Eu imagino Paulo perguntando. Certo, eu fui treinado na filosofia grega. Eu conheço e domino tudo isso. Eu posso entregar isso e até mesmo usar isso para o benefício do reino de Deus. Mas eu vou entregar para vocês, coríntios, uma retórica clássica muito elaborada. E é por isso, irmãos, num parênteses, que as duas cartas aos coríntios talvez sejam as mais difíceis
cartas de Paulo para nós modernos compreendermos. Mas então Paulo diz: eu vou entregar para vocês uma retórica muito elaborada para mostrar que não é nada disso que vocês precisam. O que vocês precisam é da mensagem da cruz. Vocês precisam de Cristo crucificado e ressurreto dentre os mortos. Vocês, coríntios, querem palavras persuasivas de sabedoria? Eu estou dando tudo isso a vocês. Mas vocês não precisam de nada disso. O que vocês precisam, assim como eu, é experimentar o poder da morte e da ressurreição de Jesus. Como Tom Wright e Michael Bird escreveram, ao que tudo indica, os coríntios haviam pedido a Paulo as suas credenciais apostólicas. Ele então mostra as cicatrizes em suas costas. Os superapóstolos se gabavam de muitas revelações? Bem, Paulo também teve as suas próprias experiências com Deus. E eu suponho que as experiências de Paulo eram bem mais legítimas do que a daqueles superapóstolos. Paulo começa a falar de um homem, na verdade ele mesmo, que numa experiência difícil para nós entendermos, foi arrebatado ao terceiro céu, ao paraíso. Paulo foi levado à própria presença de Deus e ouviu coisas inexplicáveis que não era permitido dizer. Apenas uma especulação minha aqui, tá? Eu acho que Paulo teve uma experiência de quase morte, numa daquelas tantas perseguições, apedrejamentos e açoites que ele relata lá no capítulo 11 de 2 Coríntios. Eu acho que numa dessas situações Paulo deve ter tido uma experiência de quase morte, afinal de contas foi ao paraíso, a mesma palavra que Jesus usa para o ladrão lá na cruz. Paulo foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis que não era lícito a ele falar. O que eu imagino, de todo modo, além dessa minha especulação, irmãos, o que eu imagino ao ler isso é que aquela experiência de Paulo na presença de Deus, 14 anos antes de escrever a carta, foi tão profunda que não pode ser colocada em palavras. Talvez seja isso que ele queira dizer com não é lícito, não é adequado, não é devido dizer. Mas Paulo prossegue. Ele diz que teria muito do que se orgulhar de suas experiências com Deus, assim como supostamente os superapóstolos faziam. Mas ele compreende que não pode fazer isso. E a experiência dele com Deus é tão profunda que ele compreende que não pode fazer isso em razão de um espinho na carne que o próprio Deus permitiu que ele tivesse, para que ele permanecesse humilhado e humilde na presença de Deus. Aqui, nesse momento, é natural que vocês estejam se perguntando: tá bom, Carlos, mas o que era esse espinho na carne do apóstolo Paulo? Quem já teve essa dúvida, essa inquietação, ou ao menos ficou com ela agora? Bom, existem algumas teorias a respeito do que era esse espinho na carne do apóstolo Paulo. E eu vou ficar muito feliz de compartilhar elas com vocês aqui. Mas a verdade é que nós não temos como saber o que era o espinho na carne de Paulo. Possíveis explicações para o espinho na carne de Paulo, então, são uma doença crônica, possivelmente nos olhos, e essa é a explicação mais aceita, mais difundida. A base para isso são aquelas palavras de Paulo na carta aos Gálatas. Na carta aos Gálatas: se possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para me dar. Então, primeira possibilidade, uma doença crônica. A luta com os próprios pecados, especialmente o pecado do orgulho. De repente pode ser, porque o espinho na carne era um mensageiro de Satanás, né? Então estava acusando Paulo. Satanás faz isso, acusar? Pode ser, não sei. Além disso, as constantes perseguições que ele sofria poderiam ser esse espinho na carne. Essa aqui é muito boa, eu acho muito interessante. Aquele filme Paulo, o Apóstolo, explora essa possibilidade aqui. A memória de ter perseguido a igreja. Pode ser que fosse o espinho na carne. E esse aqui é muito profundo, muito belo. Eu quase me inclino a esse por causa da profundidade. O afastamento da sua própria família quando ele se converteu a Cristo. E talvez Paulo permaneceu solteiro ou sem casar, vocês sabem disso, celibatário. Talvez uma noiva ou até mesmo a sua esposa o tenha abandonado para permanecer no judaísmo
agora que ele era um seguidor de Cristo. Então, alguma dessas, ou quem sabe uma combinação de alguma dessas possibilidades, pode representar, pode ser que tenha alguma que a gente tenha deixado de fora e vamos ficar sabendo só na glória, né? Quando perguntarmos para Paulo quais eram as marcas, olharmos no corpo dele as marcas, talvez possamos saber, né? Mas essas são algumas possibilidades. Na verdade, irmãos, o mais importante não é nós sabermos qual era o espinho na carne. Isso é só para matar a nossa curiosidade teológica, né? Sabermos qual era o espinho na carne do apóstolo Paulo. O mais importante é olharmos para as nossas vidas e perguntarmos: qual é o meu espinho na carne? Qual é o espinho na minha carne? E bem que pode ser mais de um. Então você pode perguntar: quais são os espinhos na minha carne? Você pode virar para o irmão que está do seu lado, não acredito que eu vou fazer isso, pastor Marco. Você pode virar para o irmão que está ao seu lado e perguntar: quais são os seus espinhos? Este, como você já notou, é o título da nossa mensagem desta noite. Quais são os seus espinhos? A gente faz isso nesse momento de uma forma descontraída, brincando com os pregadores que, né, pedem para virar para o lado e tal. A gente faz isso de uma forma descontraída, mas a coisa é muito séria. Antes de falarmos um pouco mais sobre os nossos espinhos, os nossos próprios espinhos, vamos considerar ainda um pouco mais a experiência de Paulo com o seu próprio espinho na carne. O fato é que Paulo orou insistentemente. Esse é o sentido da expressão 3 vezes, que ele usa aqui no verso 8. Paulo orou insistentemente para que o tal espinho fosse retirado dele. E como resposta à sua oração, Paulo ouviu algo da parte de Deus. E podemos ser gratos a Deus, porque isso que ele ouviu, naquele momento, ele foi autorizado a compartilhar. O que Paulo ouviu da parte de Deus ao clamar insistentemente para que aquele espinho fosse removido? A minha graça é suficiente para você. Ou como diz uma outra tradução, a minha graça te basta. A minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Irmãos, se teve algo que Paulo compreendeu é que a graça de Cristo é suficiente. A graça de Cristo basta. Paulo era um homem muito preparado. Ele pôde escrever as cartas aos Coríntios porque ele foi treinado na filosofia e na retórica gregas, além de ser um profundo conhecedor da Torá, da lei dos judeus. Além disso, Paulo teve experiências muito profundas com Deus. Ele falou disso nessa passagem que nós lemos. Mas Paulo aprendeu a não confiar nem na sua preparação intelectual e nem nas suas experiências com Deus. Paulo aprendeu a confiar exclusivamente na graça de Cristo. Aqui, normalmente, nós notamos uma tendência nas igrejas. Não sei se vocês já perceberam isso. Algumas igrejas enfatizam muito a competência intelectual, o estudo da palavra, o estudo sistematizado da palavra, e tudo isso é uma coisa muito boa. Isso não é ruim, isso é bom. Mas algumas igrejas quase que dependem exclusivamente disso, enquanto outras enfatizam a experiência com Deus, experiências, né? Você ouvir o Espírito Santo, você ser dirigido pelo Espírito Santo, e tudo isso também é muito bom. O que eu estou propondo aqui diante dessa passagem, irmãos, não é nem que nós procuremos um equilíbrio entre o intelectual e o existencial. Um equilíbrio entre a preparação técnica, a preparação intelectual e as experiências com Deus. Nem a preparação intelectual e nem as experiências com Deus são garantia de nada. Nenhuma dessas coisas, por mais importantes que ambas sejam, pode ser a base sobre a qual a nossa vida com Deus está alicerçada e a obra de Cristo vai ser feita. No que, assim como Paulo, devemos aprender a confiar, devemos aprender a depender exclusivamente da graça de Cristo. Nem o intelecto, nem a experiência, mas a graça de Cristo. Isso é um desafio
tanto para quem depende do intelecto, quanto para quem depende da experiência. E é por isso que parece que essa é o meio termo de ouro, para usar a expressão de um grego também clássico. Parece que esse é o meio termo de ouro nessa questão aqui. A dependência exclusiva na graça de Cristo. A graça de Cristo era suficiente para Paulo. A graça de Cristo era suficiente para Paulo. E é por isso que Paulo podia se alegrar nas suas próprias fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições e nas angústias. Ele havia compreendido que a força de Deus precisa da fraqueza humana para se manifestar. Na verdade, de acordo com o que ele afirma, somente quem é fraco e se alegra em suas próprias fraquezas pode experimentar o poder de Cristo. Nós vivemos em um tempo em que muitos buscam a manifestação de poder espiritual. Será que nós compreendemos que o verdadeiro poder espiritual somente irá se manifestar em meio ao quebrantamento, à humildade e à fraqueza humana? Tudo o que Paulo ensina aos Coríntios sobre poder espiritual, nas duas cartas, tem a ver com isso. Você quer manifestar o poder de Deus? É uma intenção legítima. Qual é o caminho para isso? Quebrantamento, humildade e fraqueza. Quando desejamos manifestar o poder de Deus assim, às vezes a conta chega. E aí nós temos que estar bastante preparados e conscientes. Mas como vamos estar preparados e conscientes para lidar com essa conta? Somente baseados na graça de Cristo. Se a graça de Cristo não for totalmente suficiente para nós, como foi para Paulo, não iremos experimentar o poder de Deus que se manifesta em meio à fraqueza humana. Em resumo, Paulo aprendeu a lidar com as suas fraquezas a partir da sua comunhão profunda com Deus. Paulo aprendeu a lidar com as suas fraquezas a partir da sua comunhão profunda com Deus. Foram as grandezas de Paulo que o ensinaram a lidar com as suas fraquezas, inclusive com a rejeição dos coríntios. Na verdade, foi a misericórdia de Deus, a própria graça que Paulo compreendeu ser totalmente suficiente, que o manteve fraco para que ele não se ensoberbecesse pela grandeza das suas revelações espirituais. Por misericórdia, Deus manteve Paulo fraco e manteve aquele espinho na carne, o que quer que fosse, constantemente diante dele, para que ele pudesse permanecer fraco, para depender exclusivamente da graça de Cristo e manifestar o poder de Deus. Mesmo as experiências espirituais mais exaltadas devem ser entendidas na perspectiva do Evangelho. Tudo precisa passar pela cruz e pela sepultura, pela morte e pela ressurreição. Até mesmo as nossas experiências espirituais mais significativas. Tom Wright e Michael Bird, autores que eu já mencionei, afirmam o seguinte ao comentar as duas cartas aos Coríntios. O serviço cristão acontece em uma série de paradoxos estranhos. Poder na fraqueza, triunfo na tragédia, força na vulnerabilidade, vida florescendo na morte. Nós podemos não saber o que era o espinho na carne de Paulo, mas esse espinho foi a resposta definitiva para os mestres que os coríntios estavam acolhendo, rejeitando o apóstolo. Agora, será que nós podemos dizer, como Paulo, que a graça de Cristo é suficiente para nós? Como eu mencionei, o mais importante diante desse texto não é saber qual era o espinho na carne do apóstolo Paulo. O mais importante é que nós identifiquemos quais são os espinhos na nossa própria carne. Quais são os seus espinhos? Eu escolhi esse título para a mensagem. Esse título aponta para o aspecto negativo, para o espinho. Eu preciso enfatizar que o nosso objetivo de olharmos para o espinho não é olharmos para o espinho, mas olharmos para a graça de Cristo que se manifesta em meio às fraquezas. Então, o título para essa
pregação poderia muito bem ser força na fraqueza, mas apenas para chamar bem a nossa atenção é que eu pergunto: quais são os seus espinhos? Sabem, irmãos, essa é sem dúvida uma das minhas passagens favoritas das Escrituras. É por isso que eu fiquei muito grato ao pastor Marco pela oportunidade de compartilhar sobre essa passagem com vocês. E talvez ela seja uma das minhas passagens favoritas, porque ao longo da minha vida eu fui identificando alguns espinhos na minha carne. E toda vez que eu identifiquei um espinho desses, eu estava diante de duas possibilidades, assim como Paulo. Ou o Senhor, por sua bondade, poderia removê-lo, ou o espinho ia permanecer comigo, para que eu me lembrasse da suficiência da graça de Cristo. E eu identifiquei, ao longo da minha história, alguns espinhos e a maioria deles ficou, tá? Eu não tenho tempo aqui para compartilhar sobre outros espinhos da minha carne. Na verdade, eu já falei sobre um muito significativo, e esse espinho claramente não pode ser removido, porque diz respeito à minha família de origem, à minha formação familiar. É claro que a cruz pode ressignificar todas as coisas. A cruz pode ressignificar a minha história com meu pai, com a minha mãe, mas a cruz não pode simplesmente apagar a minha história. E eu continuo então na formação, enquanto ser humano desenvolvido, com aquelas lacunas. As lacunas emocionais que a minha formação, que a minha origem familiar deixou, nesse sentido, permanecem. E talvez nessa área da minha vida eu possa ter tido até aqui as experiências mais profundas com Deus. Diante de cada desafio decorrente do crescimento dos meus filhos, diante de cada conversa necessária, diante de cada situação que exigia a minha presença como pai, eu olhava para a minha própria vida e o que eu encontrava? Nada. Nenhum recurso natural. Somente lacunas. Somente fraqueza. O que me cabia fazer então? Ir para a presença de Deus. Meus irmãos, eu não sei quantas vezes eu fui para a presença de Deus chorando. Não somente pelos meus filhos, mas antes por mim mesmo. Por não ter recursos. Por não saber como lidar com as situações. O resultado? A graça de Cristo se manifesta em cada uma dessas situações. Significa que eu sei o que fazer? Não necessariamente. Significa que as coisas vão sair como eu espero? Também não. Significa que os meus filhos vão fazer o que eu quero? Muito menos. Mas cada desafio, cada situação de luta em oração é uma oportunidade que eu tenho de me aproximar mais de Deus, que os meus filhos têm de se aproximar mais de Deus e que eu tenho de me aproximar mais deles e eles de mim. Porque se eu seguisse o curso natural das minhas aptidões naturais, cada situação dessa seria uma situação de afastamento. É realmente isso que significa ver o poder de Deus se aperfeiçoando em meio à fraqueza humana. Permitam-me compartilhar algo ainda bastante pessoal para encerrarmos. Uma das principais áreas de fraqueza, de falta, de privação ou de angústia é a física. Mais especificamente, a saúde. E eu acho muito interessante porque, depois de preparar esse esboço aqui, pastor, o que aconteceu? Eu tive uma gripe, como eu não tinha há bastante tempo. No domingo à noite, na segunda de manhã, eu senti calafrios com uma febre baixa, de 38,2. Calafrios que eu não sentia desde que eu tive Covid em 2020. Então, não é sobre isso que eu queria falar, mas eu não podia deixar de notar como Deus, pela sua misericórdia, permitiu que eu tivesse uma gripe bastante forte nos últimos dias, para que eu pudesse chegar aqui realmente confiando na graça de Cristo e não nas minhas próprias habilidades. Talvez vocês tenham percebido que eu, inclusive, nem saí muito do púlpito aqui por causa disso, por causa da própria fraqueza e de não estar confiando no momento, nem mesmo na minha memória. Mas, pensando, entendendo e tendo essa experiência bem presente de que a saúde, a área física, é uma das maiores áreas de fraqueza, de privação, pensando nisso, tendo isso em mente,
talvez alguns aqui lembrem que alguns domingos atrás eu compartilhei que a minha esposa, a Jana, no final do ano passado, foi diagnosticada com câncer de mama. E eu não vou ter tempo para entrar em detalhes aqui, mas é claro que uma situação como essa expõe as nossas próprias fraquezas e nos leva a ficar mais próximo de Deus e um do outro enquanto casal. De novo, o câncer foi removido, a quimioterapia está sendo feita de forma preventiva, a quimioterapia é bastante agressiva, ela mesma está em casa hoje, ainda se recuperando de uma terceira sessão. Mas existe um detalhe aqui, um testemunho, na verdade, que eu preciso trazer para encerrar. Como eu falei, eu já procurei tranquilizar vocês da outra vez que o câncer foi todo removido e que a quimioterapia está sendo feita de forma apenas preventiva. Então, também nisso, nós reconhecemos a bondade e a graça de Deus. Mas, irmãos, a simples menção das palavras câncer e quimioterapia, aliás, tem gente que nem pronuncia a palavra câncer, vocês já perceberam? A simples menção das palavras câncer e quimioterapia é o suficiente para derrubar emocionalmente qualquer pessoa. Isso sem contar todo o desgaste, enfraquecimento físico mesmo, que uma cirurgia tão invasiva quanto a que ela fez acarreta, além de todos os efeitos colaterais da quimioterapia, como eu mencionei, ela está de cama lá em casa. Mas em meio a tudo isso, como eu mencionei, a verdade é que nós temos sido fortalecidos pela graça de Deus. E como casal, nós estamos mais unidos do que nunca. Para que eu não possa me ensoberbecer, foi-me dado um espinho na carne, e adivinha o que aconteceu hoje? Me preparando para vir para cá, a gente teve alguns desentendimentos bem significativos por conta de todo esse desgaste emocional e tudo mais. Mas parece que Deus permitiu que o espinho desse uma estocada em razão da mensagem que eu vinha trazer. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero trazer um testemunho. Apesar dessa dificuldade que a gente teve hoje, faz parte do processo. Nós realmente estamos mais unidos que nunca como casal. E eu quero trazer o testemunho de uma médica em meio a tudo isso. Em razão de uma complicação decorrente da químio, a Jana teve que consultar com a ginecologista, tá? Então, altera mesmo tudo lá, a quimioterapia é um negócio agressivo, ela teve que consultar com uma ginecologista. E quando a médica ouviu toda a história e viu como ela estava bem em meio a tudo isso, a médica parabenizou ela. E essa foi uma oportunidade, então, para que a Jana testemunhasse da graça suficiente de Cristo. Ela disse: eu só estou assim por causa da minha fé. Eu só estou assim por causa do meu relacionamento com Jesus. Não satisfeita, a médica não apenas insistiu em parabenizá-la, mas a médica também me parabenizou. Aí a gente pode até ficar assim: mas por que, Carlos? Por que a médica parabenizou você? Porque ela me parabenizou, porque, segundo ela, é muito comum que numa situação de enfermidade, hoje em dia, o marido simplesmente abandone a esposa. E como eu estava presente o tempo todo, a médica, então, espantada com isso, não é isso que ela costuma ver no consultório, ela costuma ver as mulheres lá desamparadas, ela me parabenizou. Mas sabem o que é mais irônico disso tudo, irmãos? É que em razão do meu próprio histórico familiar, que eu já compartilhei com vocês aqui, e das marcas que esse histórico deixou em mim, eu já tive mais de uma oportunidade de jogar o meu casamento fora. Na verdade, o meu casamento só não acabou por causa da graça de Cristo. E é essa mesma graça, hoje, que em meio à fraqueza que naturalmente envolve uma enfermidade física, é por causa dessa mesma graça que hoje, em meio à fraqueza que naturalmente envolve uma enfermidade física, nós podemos estar fortalecidos no Senhor e o nosso casamento pode estar mais fortalecido do que nunca. Quando eu sou fraco, é que sou forte. A graça de Cristo é suficiente para mim. Agora sim, você pode repetir comigo? Quando eu sou fraco, é que sou forte. A graça de Cristo é suficiente para mim. Nesta noite nós consideramos o texto de 2 Coríntios 12, 1 a 10. Nós vimos que a igreja em Corinto, apesar de ter sido fundada por Paulo,
o estava rejeitando, em razão da influência de judeus de fala grega que se identificavam como cristãos, mas que estavam entregando aos coríntios algo bem diferente do Evangelho. Como Paulo poderia lidar com a rejeição dos coríntios e com as suas próprias fraquezas? Diante disso, nós somos levados a pensar nas nossas próprias fraquezas e a refletir como podemos lidar com elas à luz da palavra de Deus. Na verdade, Paulo tinha muito mais preparo e experiência com Deus do que aqueles falsos mestres. Mas ele também havia recebido um espinho na carne, para que ele aprendesse a confiar não na sua preparação intelectual, nem nas suas experiências espirituais, mas exclusivamente na graça de Cristo. A graça de Cristo era suficiente para Paulo. Quais são os seus espinhos? Rejeição, os seus próprios pecados, o seu passado, desafios financeiros, desemprego, incertezas, dúvidas, uma doença? Eu não sei, mas Jesus sabe. A resposta dele diante desses espinhos é a mesma. A minha graça é suficiente para você, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Você pode afirmar, assim como Paulo, que a graça de Cristo é suficiente para você? Você quer fazer isso nessa noite? Se você quer afirmar publicamente nesta noite que a graça de Cristo é suficiente para você, eu convido você a ficar de pé. E o time de louvor pode subir aqui para nos auxiliar. Então, se você quer dizer nessa noite que a graça de Cristo é suficiente para você, eu convido você a se colocar de pé. Obrigado. Agora, pode ser que você tenha compreendido, ao meditarmos sobre a palavra, que uma determinada área da sua vida tem funcionado como um espinho, para que na sua fraqueza você experimente o poder de Deus. Se você quer ver o poder de Deus se manifestar a partir da sua fraqueza, eu convido você a dar um passo de fé e vir aqui à frente. Deus, hoje eu compreendi. Ele estava ali sempre presente, sempre me importunando, mas hoje eu compreendi que isso ou que aquilo, que a rejeição, que a fraqueza, que o meu histórico, que o desemprego, que a falta de fé, que os meus pecados são um espinho. Eu me arrependo dos meus pecados, claro, eu os deixo, mas a memória ou situações que eu não tenho como reverter, o que quer que seja, se você entende que você está lidando com espinhos e que não necessariamente esses espinhos vão ser removidos, claro, os pecados devem ser abandonados, mas que não necessariamente os espinhos vão ser removidos, mas você tem neles uma oportunidade para que o poder de Deus se manifeste em meio à sua fraqueza, eu convido você a vir aqui à frente enquanto nós cantamos, para que depois eu possa orar com você. Com esse coração nós dizemos: a tua graça é suficiente para nós. Eu afirmo aqui, Deus, e convido cada um dos meus irmãos a declarar isso na tua presença. Foi por isso que eles se levantaram, foi por isso que eles vieram à frente. Nós declaramos juntos: a tua graça é suficiente para mim. Não apenas para nós, mas para mim, na primeira pessoa do singular. A tua graça é suficiente para mim. Eu oro, Pai, te agradecendo por essa querida igreja, pela vida de cada um dos irmãos e irmãs aqui, em especial por esses que ouviram a tua voz e vieram aqui à frente nesta noite, reconhecendo, Pai, o espinho na sua própria carne. Como eu disse, eu não sei o que é, mas tu sabes, Deus. E cada um deles pode descansar na confiança de que nada passa despercebido aquele que tem o mundo inteiro nas suas mãos. Nada passa despercebido daquele que é onisciente, onipresente e onipotente. E que o teu poder, o poder do Deus onipotente, o poder que se manifestou ressuscitando a Cristo Jesus dentre os mortos, que o teu poder se manifeste em meio às nossas fraquezas, que o teu poder, a tua graça superabundante se manifeste em meio à fraqueza de cada um. E se o espinho não for removido, Deus, que cada um desses queridos irmãos e irmãs aqui aprendam a conviver com ele mediante a tua graça, com paz no coração,
e sendo cada dia mais fortalecidos e crescendo nesse relacionamento contigo para manifestar nas suas vidas o poder do alto. Em nome de Jesus. Amém. Amém.